A Defensoria Pública do Distrito Federal recebe por dia 5 pedidos de internação de usuários de drogas. Mas aqui no Distrito Federal não tem esse tipo de serviço não na rede pública. O tratamento precisa ser feito em Minas Gerais. Arnaldo trabalha neste prédio no setor comercial sul há 19 anos. Perdeu a conta de quantas vezes testemunhou brigas de usuários de drogas. Tem demais, o que mais tem. Essa praça aqui no setor comercial sul é um dos lugares mais frequentados por usuários de drogas em Brasília. Fica bem ao lado também da Defensoria Pública, órgão que recebe por dia 5 pedidos de internação para usuários de droga. Hoje, 16 pessoas estão fazendo reabilitação por determinação da Justiça do DF. Mas como na capital do país não há uma clínica pública de reabilitação, esse tratamento é feito em Unai, em Minas Gerais. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o GDF é omisso em relação aos viciados em drogas. Na visão deste advogado, a estrutura de atendimento é precária. A OAB discute se a internação compulsória pode ajudar a resolver o problema. A intenção da OAB e da Câmara Legislativa é justamente fomentar esse debate para verificarmos o que está sendo feito de forma acertada e o que é necessário aprimorar. Nós entendemos sim que tem muito a ser feito ainda, muito a melhorar. Hoje, o acolhimento destes usuários é feito nos Centros de Assistência Psicossocial do GDF. No ano passado, foram mais de 26 mil atendimentos. A maioria, pessoas que procuraram ajuda por iniciativa própria ou foram encaminhadas por médicos. Para a especialista, a internação compulsória não resolve. Eu acho que os custos de uma internação compulsória são muito altos e os benefícios eles são apenas paliativos, são imediatos, mas depois existe aí uma outra grande lacuna que vai se ter depois desse tratamento, né, da internação compulsória, da desintoxicação, que é o que fazer com essas pessoas que foram novamente desgarradas do tecido social. A Secretaria de Justiça informou que faz o tratamento clínico dos pacientes nos hospitais públicos e que depois eles são encaminhados para uma das 5 comunidades terapêuticas conveniadas com o governo. Informou ainda que dá apoio psicológico aos familiares desses usuários para ajudar na reabilitação. A internação compulsória é um tema polêmico e vai ser discutido hoje numa audiência pública organizada pela OAB-DF em parceria com a Câmara Legislativa e representantes da sociedade civil. Também foram convidadas autoridades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde a medida já é aplicada. E aqui no estúdio com a gente vai conversar com o presidente da Comissão Antidrogas da OAB Paulista, Cid Vieira. Obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Qual a diferença da internação compulsória para a internação involuntária? A internação, as duas são previstas em lei. A internação involuntária é aquela que é pedida por um familiar, pela mãe, pelo pai ou por um terceiro. E a internação compulsória é aquela que é concedida, ela é determinada pela justiça. Ambas internações são feitas contra a vontade do paciente. Nesse caso de Brasília que a gente mostrou que diariamente são 5 pedidos, são então internações compulsórias? A rigor seriam internações compulsórias, mas poderiam ser internações involuntárias, aquelas internações que são pedidas pela família, pelo pai, pela mãe, por um tio, por um avô, por uma avó. O senhor estava comentando que essa é a diferença entre o tipo de internação do Rio e de São Paulo. Aqui em Brasília, seria fácil adotar esse sistema? Eu acho que São Paulo iniciou um projeto e que eu tenho a esperança que seja levado para o Brasil inteiro, seja criado um mutirão pela vida e que dê um pouquinho mais de esperança para as mães, para as famílias dos dependentes químicos das classes menos favorecidas. Então, em São Paulo, a OAB diariamente atende gratuitamente no Centro de Referência Tabaco, Álcool e Outras Drogas, que é o CRATOD, e nós atendemos milhares de famílias, de mães desesperadas. Então, nós postulamos judicialmente e obrigamos o Estado a garantir, a fornecer, a dar um tratamento para o dependente. Mas lá existem essas casas de reabilitação. Os casos aqui de Brasília que a Justiça concedeu foram todos na região de Minas Gerais, porque Brasília ainda não tem esse centro de reabilitação. Esse debate hoje na Câmara Legislativa vai exigir uma mudança nesse tratamento aqui no Distrito Federal? Eu acho que para começar um projeto desse é necessário uma vontade política.
além da vontade política, a necessidade da criação de vagas. Não adianta você determinar a internação, seja involuntária, seja compulsória, e não ter as vagas. Então, eu acho que algumas medidas têm que ser adotadas para obrigar o governo a dar um tratamento de saúde digno para um dependente de droga. E nas relações familiares, o que muda com possível, se o GDF adotar esse tipo de medida? As relações entre a mulher e o marido, que é usuário de droga, ou a mãe e o filho? Porque no caso do Rio e de São Paulo, a gente viu muitas mães levando os filhos, né? Às vezes levava o filho amarrado. Flávia, é onde eu digo que a gente precisa dar um pouquinho de esperança e de alento para essas mães, porque é muito triste. Mães que levam filhos acorrentados, as mães, a mulher que é vítima de violência doméstica. É a linha de frente do problema. Normalmente o marido vai trabalhar e deixa o filho, a filha dependente de droga com a mulher. É uma situação muito difícil, é uma realidade muito difícil. Eu até digo que você passar um plantão lá no Cratode, o plantão em São Paulo é das 9 às 13 todos os dias, você sai com uma injeção de ânimo, porque você vê tanta dificuldade, tanto problema, que os seus problemas passam a ser pequenos. E o senhor que vai mediar esse debate de hoje? Eu vou trazer a experiência de São Paulo e procurar ouvir um pouquinho aqui dos colegas do Distrito Federal e fazer algumas sugestões, mas procurar, de alguma forma, e aproveitar esse momento para deixar uma mensagem de fé, de esperança para essas mães, para essas famílias que não têm a quem recorrer. Eu acho que é um momento muito importante. A questão da droga, principalmente do crack, esse processo é irreversível no país, não é um problema só de São Paulo, do Rio, é um problema do país inteiro, e a necessidade de uma união de esforços, um mutirão pela vida para a gente conseguir ajudar essas famílias carentes. Okay. Muito obrigada pela presença do senhor e bom trabalho hoje. Obrigada. Muito obrigado, bom dia.